A paz do Senhor Jesus esteja presente em cada coração, em cada lar, em cada vida, em cada família. E hoje eu quero trazer uma mensagem ou um estudo baseado em 3 versículos: João 21, Lucas 22 e Mateus 26. O texto central será João 21. Quando o coração esfria, mas não se afasta de Deus. O esfriamento não começa nos pés, ele começa na alma. E eu creio, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes da palavra de Deus, que nem todo aquele que silencia quer dizer que abandonou a fé. Nem todo o coração que esfriou deixou de amar a Deus. Há pessoas que não perderam Deus, apenas perderam o fôlego. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. A Bíblia nos mostra que isso não acontece apenas hoje. Isso aconteceu também com aqueles que caminharam com Jesus. Nós temos o exemplo do nosso irmão Pedro, que teve um chamado forte, mas uma alma ainda frágil. Pedro foi chamado diretamente por Jesus. Vamos ler? Mateus 4, 18 e 19. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pedro deixou as redes, mas ainda não sabia que um dia quereria voltar para elas. Isso também acontece comigo, isso também acontece conosco, irmãos. Deixamos algo por Cristo, mas não imaginamos o tamanho da prova que virá depois. Pedro amava Jesus, não resta dúvida, mas confiava demais em si mesmo, e isso é um erro. Veja o que diz Mateus 26, 36 e 35. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Quantos hoje dizem: comigo isso não acontecerá? Ah, minha fé é forte. Ah, eu aguento. Não é verdade? Até que a pressão chega e é um choque de realidade. Quer um exemplo bíblico? Sansão, irmão. Quando a força virou uma autoconfiança. Sansão não era um homem comum. Ele foi separado desde o ventre, escolhido por Deus e cheio do Espírito Santo para libertar Israel. Lá em Juízes 13:5 a palavra diz: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Sansão sabia que era forte. O problema é que, com o tempo, ele passou a confiar mais na força do dom do que no Deus do dom. Isso acontece muitas vezes no meio do povo de Deus, acontece. Esquecemos que o dom não é nosso, o dom é de Deus, a ferramenta não é nossa, ela é emprestada, é de Deus. E foi isso que aconteceu com Sansão. Ele começou a confiar mais na força que recebeu através do dom do que no Deus, que é o dono do dom. A Bíblia deixa claro que a força de Sansão vinha do Senhor. Veja o que diz Juízes 14:6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que os rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Você está entendendo? Mas Sansão, o que aconteceu com ele? Começou a viver como se aquela força fosse dele. Ele brincava com o pecado, flertava com o perigo e achava que sempre daria um jeito. E isso acontece hoje também. Pessoas usadas por Deus
cheias de dom, cheias de experiências, mas que começam a confiar mais na unção passada do que na dependência diária. E existe um ponto crucial, você sabe? Depois de tantas advertências ignoradas, Sansão finalmente cai na armadilha de Dalila. O ponto crucial, irmãos, é: eu sairei como das outras vezes. Depois de tantas advertências ignoradas, Sansão finalmente cai na armadilha de Dalila. E aqui vem uma das frases mais tristes da Bíblia. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como das outras vezes e me livrarei. Porém, não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Juízes 16:20. Esta frase aqui, irmãos, ela revela tudo. Sansão confiou em quê? No histórico. Confiou em quê? Na experiência. Confiou em quê, irmão Neemias? Em si mesmo. É a palavra quem está dizendo. Vocês estão compreendendo? Mas não percebeu que a presença de Deus não acompanhava a autossuficiência. Juízes 16:21 diz: então os filisteus pegaram nele, vazaram-lhe os olhos, fizeram-nos descer a Gaza e o prenderam com cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. O homem mais forte da Bíblia ficou cego, preso e humilhado. Tudo começou quando ele pensou: eu consigo sozinho. E não é diferente hoje. Se nós pegarmos essa mesma linha de raciocínio: eu consigo sozinho, eu vou fazer, não, irmão. Foi o erro de Sansão. E qual a aplicação para hoje, irmão Neemias? Meus irmãos, minhas irmãs, Sansão, ele não caiu de uma vez, ele caiu aos poucos. Assim também hoje, quando confiamos mais no talento do que em Deus, mais no cargo do que na presença, mais na experiência do que na obediência, autoconfiança espiritual, irmãos, é um perigo silencioso. Você está entendendo? O erro dele foi esse. E o erro de muitos ainda hoje também continua sendo esse. A Bíblia, ela nos alerta claramente. Se você ler Provérbios 3:5, a palavra vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Sansão, ele se estribou em si. Pedro também tentou e caiu, mas Pedro chorou e voltou a depender. Está entendendo, irmão? Existe sim uma palavra de esperança para quem tropeçou, para quem cometeu um erro desta natureza neste segmento. Mesmo Sansão, no fim, quando voltou a depender, Deus ainda o ouviu. Se você ler Juízes 16:28, a palavra vai dizer: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez. Aleluia. Isto nos ensina, irmãos, que Deus resiste ao soberbo, mas se move quando o coração volta a depender, um coração quebrantado. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero voltar para Pedro, a noite da negação, quando o medo congela muitas vezes a nossa fé. Quem nunca passou por isto? Lucas 22:61 e 62, a palavra diz: voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aqui está algo profundo. Pedro negou com a boca, mas chorou com o coração. Vocês estão entendendo, irmão? A palavra de Deus, ela é rica, ela é viva, é eficaz, e precisamos se atentar aos detalhes. Pedro negou Jesus, sim, negou com a boca, mas no seu coração ele chorou, irmão. E o choro mostra que o amor ainda está vivo. Ou seja, o amor de Pedro ainda estava vivo, por isso ele chorou. E hoje também há quem caiu, há quem falhou, há quem se calou, mas ainda chora escondido, ainda sente o peso, ainda sente saudade da presença. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ir a mais um exemplo de que o esfriamento não quer dizer que você se afastou de Deus, não quer dizer que você esqueceu Deus. Eu quero falar um pouco sobre os dois filhos, quando a boca diz não, mas o coração diz sim. Vocês estão entendendo? Meus irmãos,
Minhas irmãs, quando falamos que Pedro negou com a boca, mas chorou com o coração, Jesus já havia ensinado esta verdade antes da cruz. Uma parábola simples, mas profunda, confrontadora. E Jesus contou. Que parábola foi essa, irmão? A parábola ou a história de dois filhos. Ele contou uma história de dois filhos. E a leitura, irmão, está em Mateus 21, 28 a 31. Diz assim: que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Responderam: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos procede no reino de Deus. Aleluia. Vemos aqui, irmãos, dois filhos, dois comportamentos e um ensinamento profundo. Jesus não está falando de estranhos, ele está falando de filhos. Você prestou atenção? Ambos os filhos ouviram o pai, receberam a ordem, conheciam a vontade dele. A diferença não estava no chamado, estava na resposta interior. Vocês estão entendendo? A resposta interior, irmão. O primeiro filho, a boca disse não, mas o coração não se afastou. Preste atenção que o primeiro filho disse: não quero. Isso é duro, isso soa até como rebeldia, não é verdade? Mas o texto diz algo precioso: mas depois, arrependido, foi. Aqui está o segredo, meus irmãos. Ele não ficou confortável com o erro. O não se acomodou dentro dele. O coração foi incomodado. Glória a Deus se você está sendo incomodado, porque de repente você disse um não para Jesus, um não para alguma coisa, mas o seu coração está sendo incomodado. A situação onde você se encontra, onde você está hoje habitando, ou o que você está fazendo, o que você está pensando, o seu coração está sendo incomodado. Isso é algo importante. Glorificado seja o nome do Senhor. Assim foi Pedro. E Pedro disse: não conheço esse homem. Mas depois chorou amargamente. Não foi assim com Pedro? Foi. Assim foi Pedro. O coração dele, irmão, se inquietou porque ele disse que não conhecia Jesus. A boca negou, mas o coração não se afastou do Pai. Agora já o segundo filho, a boca disse um sim, mas o coração, irmão, nunca foi. É triste, mas é a verdade. Você que está ouvindo aí, que está na posição do primeiro filho, que o seu coração está sendo inquietado, porque Deus está querendo que você mude uma atitude, um pensamento, uma ação, que você saia de um lugar, que você mude de lugar, que você mude uma rotina que você está tendo, que você se apresente a Ele novamente. Você observe que o segundo filho respondeu: sim, Senhor. Resposta bonita, não é isso? Resposta religiosa, uma resposta correta. Mas o texto prossegue dizendo, ou o texto diz, porém não foi. Ele falou certo, mas não se moveu. Aqui, irmão, está um alerta para hoje, para os nossos dias. Há quem diga sim com os lábios, mas nunca entrega o coração. Há quem diga sim, eu creio, sim, eu sou de Deus, sim, estou firme, mas nunca vai para a vinha, nunca se envolve, nunca obedece. Misericórdia, Senhor. Vocês estão entendendo? E Pedro, ele foi como o primeiro filho, falhou, caiu, negou, mas também chorou, se entristeceu e voltou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já Judas, que eu tomo como exemplo, disse sim por fora, mas nunca se rendeu por dentro. Irmãos, precisamos nos render a Cristo por dentro, não só de lábios, não só de aparência bonita, não é? Quem olha, ali está um servo de Deus, uma serva de Deus, mas é só aparência exterior. A mudança, a rendição tem que ser de dentro para fora. E os discípulos que voltaram a pescar, já pararam para pensar? Eles não disseram, não queremos mais Jesus.
Não foi isso que eles quiseram dizer quando voltaram a pescar. Eles apenas estavam cansados, recuaram porque estavam cansados. O coração ainda estava ali com Jesus. E aplicando para os nossos dias hoje, entendemos que mais perto de Deus está quem caiu e chorou do que quem nunca caiu, mas nunca se entregou. Você está entendendo? Mais perto de Deus está quem está frio, mas sente saudade da presença, do que quem está ativo, mas vazio por dentro. Deus conhece, irmão, a verdadeira intenção do coração do homem e da mulher. Às vezes você vê alguém caladinho ali, não é? Quietinho. Aí você diz, o irmão está frio, a irmã está fria. Mas Jesus sabe. Deus sabe como está o coração daquela pessoa, o que ele está pensando aí, a ligação que há, o desejo, a vontade, a saudade. E às vezes você vê pessoas, não é, tão empolgadas, tão ativas, saltando, pulando, aquela coisa toda, mas às vezes está vazio por dentro. Vocês estão entendendo que Deus está falando com vocês? O arrependimento, irmãos, pesa mais que a aparência. Você está entendendo o que o Espírito Santo está tocando em você agora para que você entenda? Salmo 51:17 diz a palavra: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Está entendendo, irmão, o que o Salmo está falando? Quer que eu leia de novo? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza, irmão. Quem tem um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não despreza. Pedro tinha um coração quebrantado. O primeiro filho teve arrependimento e Deus, ele nunca despreza isso. Você está entendendo? Deus jamais vai desprezar quem tem um coração quebrantado, um coração arrependido. Há pessoas talvez estejam dizendo, eu falhei demais, eu disse não a Deus, eu me afastei de Deus. Mas se o teu coração ainda dói, se ainda há arrependimento em você, se ainda há lágrimas que caem dos teus olhos, Deus ainda está contando com você, meu querido ouvinte desta palavra. Joel 2,13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Você está entendendo? Agora vamos lá, meus irmãos. Pedro rasgou o coração, o primeiro filho mudou o caminho, e Jesus continua olhando não para o discurso, mas para a disposição interior. Qual sua disposição interior? E é por isso que ele ainda está na praia, esperando aqueles que, mesmo frios, nunca deixaram de ser filhos. Depois da crucificação, os discípulos ficaram confusos. Ficaram ou não ficaram? Ficaram. Lucas 24:21 diz a palavra: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Essa frase revela tudo. Nós esperávamos. Quem falou isso? Os discípulos. A fé deles estava presa à expectativa. Quando a expectativa morreu, o coração esfriou. Isso acontece hoje? Acontece. O que é que acontece hoje, irmão Neemias? Quando a resposta não vem, você está pedindo a Deus, esperando uma resposta. Quando a promessa demora, quando o milagre tão esperado não acontece como você imaginou ou imaginava, a expectativa, ela fica morta, frustrada. E foi isso que aconteceu com os discípulos. O texto diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Nós esperávamos. A frase revelou. Então, a nossa fé, a minha fé, a sua fé não pode estar presa à nossa expectativa. Você está entendendo? Vamos a um exemplo bíblico. João Batista. Vocês conhecem João Batista? João Batista não era qualquer pessoa. Não.
João Batista, quem foi ele? O precursor, o profeta que preparou o caminho do Messias, aquele que anunciou Jesus publicamente. Vamos ler João 1:29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João tinha fé verdadeira, glorificado seja o nome do Senhor, mas João também tinha o quê? Expectativas humanas sobre como o Messias agiria. Ô irmão, esse negócio da expectativa é um perigo na nossa vida. A expectativa de João, qual era? De vir um Messias julgador e libertador. E João pregava um Messias que viria com fogo, um Messias que viria com juízo, com separação. E Mateus 3:11 e 12, olha o que diz a palavra: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. João ele estava esperando um juízo imediato, uma transformação visível, uma intervenção poderosa. Tudo isso ele estava esperando, era a expectativa de João. Mas a realidade, irmão, foi outra. João é preso, Jesus continua andando, pregando, curando, mas não interviu para libertá-lo. Você está entendendo? João foi preso e Jesus continuou andando, pregando, curando os doentes, os enfermos, mas não fez nada para libertar João. Olha só, vamos entender aonde vai terminar essa história. Mateus 11:2-3 diz a palavra: tendo João ouvido no cárcere falar das obras de Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhes: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Ô irmão, essa pergunta dói, viu? Será que já aconteceu isso com você? Será que já aconteceu isso comigo? Será que já aconteceu conosco? E a gente fazer uma pergunta dessa, mesmo que seja para a gente mesmo. Essa pergunta foi de João: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? A expectativa de João já começou a ficar abalada. O homem que disse: és o Cordeiro de Deus, agora pergunta: és tu mesmo? João não andava pregando, não disse: ei, tu és o Cordeiro de Deus, e agora já criou uma dúvida. Por quê? Porque a expectativa dele não se cumpriu, irmão. João não deixou de crer totalmente, mas a sua fé entrou em crise. E hoje também acontece. Esperamos a cura e vem o silêncio. Esperamos a porta aberta e veio o fechamento. Para que veio o contrário, não foi? Parece. Preste atenção no que eu estou falando. Esperamos livramentos e veio a prisão emocional e outros tipos de prisões. Quando a fé está presa, a expectativa, a nossa fé, o coração esfria. Você está entendendo, igreja? Quando a fé está presa, a sua fé, a minha fé, a expectativa, o coração esfria. Quando Deus age diferente, irmão, a gente fica sem entender. Não podemos usar a nossa expectativa naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Deus tem para fazer, naquilo que Deus está fazendo. Jesus não responde com bronca, ele responde com palavra. Jesus não responde brigando com ninguém, discutindo. Não, ele responde com palavra. Olha o que Jesus respondeu em Mateus 11:4-6. Então Jesus respondeu: ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus está dizendo: o que eu faço continua sendo o reino, mesmo que não seja como você espera. Você está entendendo, irmão? Não vamos criar expectativa de acordo com o que nós pensamos. Olha a resposta de Jesus. É como Jesus disse: ô João, tu não está vendo não? Não está escutando não? Que os cegos estão vendo, que os coxos estão andando, que os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitando. Ô João, acorda, João.
não está sendo feito do seu jeito não, mas não deixei de ser eu, sou eu, Jesus sim, é o mesmo rei. A nossa expectativa, irmão, ela tem que desaparecer. Muitos esfriam, não porque Deus falhou, mas porque Deus não seguiu o roteiro humano, porque Deus não agiu segundo a nossa expectativa, o que nós estávamos pensando. Aí termina esfriando. Não, irmão, em nome de Jesus, não. A fé madura aprende a confiar mesmo quando não entende. Crer, irmão, mesmo quando dói. E permanecer mesmo quando a expectativa morre. Pode morrer, continue crendo. Permaneça, irmão, na fé. Eu estava esperando que eu entrasse naquela empresa, eu não entrei. Aí vai deixar Jesus, vai largar Jesus. Essa foi a sua expectativa. Mas aguarde no Senhor, irmão. Jesus não deixou de ser Jesus porque ele não veio da maneira que João Batista queria. Que ele viesse com fogo, com poder, matando todo mundo, passando por cima, destruindo tudo, separando. Não, irmão. Jesus continuou sendo Jesus e continua sendo. Provérbio 13:12, a palavra diz: a esperança que se demora faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Quando a esperança demora, o coração adoece. Mas quando a fé amadurece, ela não depende mais do tempo. Você está entendendo, irmão? Quando a sua fé estiver madura, amadurecer, você não vai mais se preocupar com expectativa, você não vai mais se preocupar com o tempo, você não vai depender do tempo mais. Você está entendendo? Se hoje alguém está ouvindo com o coração frio porque esperava algo diferente, orou por algo que não veio, acreditou em um desfecho que não aconteceu, sabe o que é que Jesus te diz? Bem-aventurado os que não se escandalizaram comigo, ou bem-aventurado os que não se escandalizam comigo. Guarde isso no seu coração, não se escandalize não, irmão. Mas eu orei tantos anos. Eu já vi pessoas largou Jesus porque disse que pediu, orou e não foi da expectativa dele, do jeito dele, não, irmão. Se escandalizou com Jesus, mas Jesus está dizendo: bem-aventurado os que não se escandalizam comigo. Seja um desses, seja um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar sobre o retorno dos discípulos que voltaram a pescar. João 21:2-3. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Eles não disseram: vamos pecar. Disseram: vamos pescar. Vocês estão entendendo, irmão? Eu acredito que Deus está tocando no seu coração. Jesus foi preso, aí Pedro diz: vou pescar. Aos outros dizem: nós vamos contigo também. Mas eles não foram pecar, não. Foram fazer coisa errada. Tem pessoas que arrumam argumentos, aproveitam de situações para praticar erros. Está entendendo, igreja? Nem todo esfriamento é rebeldia, eu volto a dizer. Às vezes é cansaço da alma. Você pode sim, irmão, esfriar, cansar, mas pecar, ir para o mundo, se lamear, não, de jeito nenhum. Quer que eu lhe dê um exemplo bíblico? Demas. Sabe quem foi Demas, irmão? Demas não era um incrédulo. Demas não era um estranho. Demas andava com Paulo, estava no ministério, se via junto, caminhava na obra de Deus. Veja como ele aparece primeiro, lá em Colossenses 4,14. Diz assim a palavra: saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Aqui Demas está onde? No meio da liderança, no meio da missão, no meio da comunhão. Mas algo acontece no coração dele com o passar do tempo. O que foi que aconteceu, irmão Neemias, com o coração de Demas? Um esfriamento, irmão, que não foi repentino, uma coisa que veio com o tempo, aos pouquinhos. Você está entendendo? Entenda que Paulo, já no fim da vida, escreve algo que corta o coração, igreja. Olha só, 2 Timóteos 4,10, o que Paulo escreveu já no final da vida. Porque Demas, tendo amado o presente século,
me abandonou e foi para Tessalônica. Reparem bem, a Bíblia não diz que Demas odiou a Deus. A Bíblia não diz que Demas virou inimigo da fé. Diz apenas que ele amou o presente século. Eu creio que aqui ninguém está amando o presente século, né? O coração esfriou porque se apegou ao agora. E eu creio que você está entendendo o que o Espírito Santo está falando. Demas não trocou de caminho, ele trocou de prioridade. Será que você está trocando a sua prioridade? Irmão, eu não saí do caminho não. Mas qual é a sua prioridade? É a mesma do início da sua fé? Ou será que ela está sendo trocada aos pouquinhos? A sua prioridade está sendo outra. A sua prioridade não está sendo falar mais primeiro com o Pai, buscar o reino de Deus, a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Ou será que estamos, vamos incluir também, ou será que estamos primeiro buscando as coisas, os acréscimos, para depois buscar o reino de Deus e a justiça dele? Será que trocamos de caminho? Isso é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs. Demas ele não disse, não creio mais. Ele apenas escolheu o quê? O conforto. Será que tem alguém que está preocupado mais com o seu conforto? A segurança, a vida comum, a distância da cruz. O que é a distância da cruz? Sofrimento, pagar preço. Ninguém quer mais, irmão, viver a cruz de Cristo. Quer ter uma vida comum. Uma vida como que você não fosse um filho, uma filha de Deus que tem compromissos com Jesus, porque Jesus disse: ide por todo mundo, apregue o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo e quem não crê será condenado. Nós temos obrigações. Ele não perguntou quem quiser ir, vá. Ele não disse assim, olha, quem quiser ir, vá. Ele disse, ide, é uma ordem. Outra vez Jesus disse, ô geração incrédula, até quando estarei eu convosco? Não sabeis vós que esta carta de demônio não se expulsa senão na força do jejum e da oração? Ninguém quer mais jejuar, ninguém quer mais orar. É conforto, é vida comum, é distância da cruz. Quando o coração começa a amar mais o mundo presente do que o reino futuro, o fogo vai diminuindo. Não tem para onde nós escaparmos disso. Irmão, eu estou a mesma pessoa. Me perdoe dizer, está não. O teu fogo está diminuindo. Hoje também nós vemos isso. Pessoas que serviram, que caminharam, que estiveram envolvidas, não é assim? Mas que aos poucos estão dizendo, agora eu vou cuidar da minha vida. Já fiz minha parte, cansei de lutar. Não é ódio a Deus. É cansaço, misturada com atração pelo mundo. E isso é algo, irmãos, a se pensar. Você está entendendo? O coração esfria quando a cruz começa a pesar. Sua cruz está pesada? Não deixe esfriar, não. Seguir Paulo, irmão, significa perseguição, prisão, perdas. Seguir a Jesus também, irmão. Quem segue Jesus é perseguição, é prisão, é perda, é cruz. Mas Demas escolheu o caminho mais leve. Por quê? Porque ele estava seguindo a Paulo. E significava perseguição, prisão, perda. Ele disse, epa, peraí, vou procurar o caminho mais leve. Você está entendendo, irmãos? Mateus 24:12 a palavra diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Diga aí comigo, misericórdia, Jesus. O amor esfria, irmãos, quando a fé deixa de ser prioridade. É a palavra que está dizendo. Estamos vivendo já isso ou não estamos? Mas louvado seja Deus que não é de todos, é de quase todos, mas é uma parcela bem grande, viu? Mas eu quero deixar, irmão, aqui um alerta amoroso para o teu coração, para o nosso coração. Demas nos ensina que não basta começar bem, é preciso permanecer. Você que começou bem, naquela fé, naquele amor, subia monte, descia monte, ia para as vigílias, ciclo de oração, onde tinha oração numa casa, num lar, numa família, você estava junto, sentava na calçada, se reunia com os irmãos na casa de um, na porta, para falar das grandezas de Deus, das coisas de Deus, aprender um com o outro. Você lembra disso? Não é verdade aquela sensação
de querer falar do amor de Deus para alguém, não perder tempo, qualquer oportunidade, você, tama Jesus nele. Falava do reino, falava das coisas de Deus, dos ensinamentos de Cristo. Começou bem, irmão. É preciso permanecer. O maior perigo, irmão, não é a perseguição, é a sedução do presente século. Você está entendendo, irmão? Esse presente século, irmão, tem seduzido muitos filhos e filhas de Deus. E isso é um alerta amoroso para você e para mim também. Pedro, ele caiu, Pedro, ele chorou, mas Pedro voltou. Foi diferente de Demas, que esfriou, amou o mundo e se afastou silenciosamente. E tem um monte de gente assim, irmão. Sabe qual é o perigo maior? Que às vezes a pessoa nem sabe, ela nem percebe que está se afastando, que está amando o mundo. E silenciosamente, irmão, ela vai esfriando, vai ficando mais distante. Ela não percebe, por isso que eu digo, nada vem de vez. Um caiu na fraqueza, o outro se acomodou no conforto. Isso nos faz examinar, irmão, o coração. Você está entendendo? Precisamos examinar. Irmão, examina teu coração. Guarda teu coração. A Bíblia diz: de tudo que tu deves guardar, guarda em primeiro lugar o teu coração. Guarda, porque é de lá que surgem as intenções e os pensamentos. Glorificado seja o nome do Senhor. A diferença de Pedro e Demas foi essa. Demas andava com Pedro, mas ele viu que andar com Pedro era processo, porque Pedro era crente salvo. Lá na frente ele caiu, mas ele chorou e voltou. E Demas, irmão, é aquele crente hoje que vai esfriando silenciosamente, vai amando o mundo, vai se envolvendo nas vaidades, nas luxúrias, nos confortos, nas coisas, e aos pouquinhos vai se afastando. Quando pensa que não, se acomoda, irmão, nas coisas do mundo. Examina teu coração, pede ajuda a Deus, se agarra com Jesus. 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é que Deus saiu do coração de Demas, foi o mundo que entrou demais. Você está entendendo? Deixa não, irmão, o mundo entrar no teu coração, não. Deixa não, em nome de Jesus. Seja aquele crente, deixa lhe chamar de cafona, deixa chamar você de crente cafona, de crente antigo, crente quadrado, deixa, irmão. Mas não permita o mundo entrar no teu coração, não, que nós não somos deste mundo, não. Nós não fazemos parte daqui, não. Nós somos peregrinos. Essa palavra, irmão, não é para acusar ninguém. Nós estamos aqui nesse propósito. Deus está trazendo essa palavra para o nosso coração, para nos despertar. E se alguém está ouvindo e sente que o fogo diminuiu, o mundo ficou mais atraente para você. Tem pessoas, irmão, que eles sentem mais prazer ir para um shopping, para um ecoparque, ir para um tal canto, do que ir para a igreja, para um ciclo de oração, para uma vigília. Você está entendendo, irmão? Eu estou falando assim, não é dizendo que não é para você não ir, não. Você pode ir, você pode se divertir, sim. Você pode tirar o seu dia. Agora, irmão, examina teu coração. Você se sente com mais vontade de ir para um shopping ou ir para a igreja? Você se sente mais feliz quando você está no shopping ou numa igreja? Quando fala a igreja, irmão, é reunido com os irmãos. A igreja somos nós, viu? Entenda que a igreja somos nós. Consagrar, buscar a Deus, pedir pelo próximo. Então isso aí, irmão, é nisso que Deus está falando. Examinar o coração. Se você sente que o fogo diminuiu, o mundo ficou mais atraente, o chamado ficou distante, ainda há tempo de você reverter isso. Em Apocalipse 2, 4 e 5 a palavra diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aí a palavra prossegue dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Isso é para você e para mim. Ó, irmão, só pegue aquilo que está servindo para você. A palavra, ela tem endereço certo. Olha só: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aí ela prossegue dizendo: olha, meu filho, minha filha, lembre-se, pois aonde foi que você caiu, e se arrependa, e volte a fazer as mesmas obras do primeiro amor, do primeiro encontro com Jesus. Em João 21:13 a palavra diz: saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Ô, irmão, ô, glória a Deus. Sem Jesus, irmãos, até o que sabíamos fazer deixa de funcionar. Você sabia disso? Até o que você sabe fazer, o que eu sei fazer,
ou o que a gente sabia fazer. Se a gente se afastar de Jesus, a gente esquece, a gente não consegue fazer mais. Hoje, irmão, muitos trabalham, lutam, insistem, mas sentem um vazio profundo na sua alma. Isso é o espaço de Jesus, é o lugar de Deus, o nosso Pai. Não adianta você se matar trabalhando, lutando, insistindo numa coisa se você não tiver a comunhão. Primeiro é o reino de Deus, a justiça dele, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas Jesus, irmão, ele chega ali naquela praia, onde aqueles homens voltaram à pesca. João 21, 4 e 6 diz assim a palavra: ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tem daí alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. Observe que Jesus não acusa, Jesus pergunta. Você está entendendo? O coração frio é uma faminta, irmão, com fome. João 21, 9. Ao saltar em terra, viram ali brasas e em cima peixe, e havia também pão. Antes de falar de chamado, Jesus cuida da ferida. E isso é para hoje, para a minha vida e para a sua. Deus não começa cobrando o ministério, começa restaurando identidade. Deus quer restaurar. Jesus, quando chegou ali, não chegou dando bronca. Vocês voltaram a pescar de novo, vocês voltaram às mesmas raízes. Não, Jesus chegou ali tapeando, perguntando: tem alguma coisa aí para comer? Eles nem conheceram que era Jesus. Mas quando eles saíram do barco e saltaram na terra, eles viram brasas e em cima peixe, e havia também pão. Era Jesus curando a ferida deles. E diz lá em João 21, 15 e 17 que depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Cada pergunta, irmão, cura uma negação. Cada resposta reacende o chamado. Pedro não é descartado. Pedro, ele é restaurado. E Deus não está descartando nenhum de nós. Deus não está descartando você nem eu. Se de repente, em algum momento da sua vida, você fracassou, você disse um não para Jesus, num ato, num gesto, numa ação, num pensamento, Jesus, ele está aqui de braços abertos para lhe restaurar, para você ser restaurada, restaurado. Hoje há homens e mulheres feridos, sim, decepcionados, sim, cansados, sim, mas ainda amam a Deus. Você ainda ama a Deus. E lá em Isaías 42, 3 a palavra diz: a cana quebrada não esmagará, e nem apagará o pavio que fumega. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O pavio ainda fumega, ainda há fogo, aleluia, ainda há fogo dentro de você, ainda há fogo no teu coração. E a palavra, ela não mente. A cana quebrada não esmagará. É a palavra, Isaías 42, 3. E não apagará o pavio que fumega. Não apaga, irmão. E eu quero concluir lendo Filipenses 1, 6. Aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo voltar. Filipenses 1, 6. Quem esfriou não está perdido. Quem parou não foi esquecido. Jesus ainda chama pelo teu nome. Ele ainda acende o fogo. Ele ainda restaura chamados. Você crê nisso? Diga amém. Então que o Espírito Santo de Deus, ele continue falando no teu coração, no meu coração, no nosso coração. Eu convido você a inclinar sua cabeça, se você puder, e vamos orar ao Senhor nosso Deus e o nosso Pai. Senhor, aqui estão corações cansados, mas não distantes. Reacende, ó Pai, o fogo. Ó meu Deus, cura a esperança de quem não tem mais esperança. Levanta os que choram escondidos, aqueles que foram, ó Pai, machucados pela vida e entristeceu este filho, esta filha. Levanta os que choram escondidos e traz-nos de volta à praia da tua presença. Em nome de Jesus,
nós te glorificamos, nós te louvamos e já te agradecemos. Diga amém e diga graças a Deus.